Bem-vindos ao canal Professor Paulo Responde, canal criado para auxiliar, para estar junto com os nossos alunos de Direito Penal. Inscreva-se nesse canal, indique esse canal, compartilhe os nossos vídeos, critique-nos, faça suas sugestões, mas o certo é que não podemos ficar sem estudar esta ciência apaixonante que é o direito penal. Nosso tema está sendo o concurso de crimes. Concurso de crimes a pedido do Eliel Lucas Rodrigues, lá de São Paulo. Eliel Lucas Rodrigues se inscreveu no canal, tem acompanhado aí as nossas aulas e ele fez um pedido. Professor, tem como dar uma aula sobre concurso material e concurso formal? E a melhor medida é dizermos que concurso material e concurso formal, bem como crime continuado, encontram-se na unidade destinada ao estudo de concurso de crimes. Artigos 69, concurso material, artigo 70, concurso formal, e artigo 71, crime continuado. Vamos logo para aquilo que o Código Penal diz em seu artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro. Aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticos a mais grave e se diversas, aumentada em qualquer dos casos de 1/6 a 2/3. Senhores, crime continuado é muito discutido na doutrina penal. É muito discutido em função de que estudiosos consideram que o crime continuado é, na verdade, um concurso material melhorado. Seria uma construção doutrinária. O mestre Zaffaroni diz com todas as letras que crime continuado não é mais do que um concurso material atenuado. Já ouvi as pessoas usarem aí comparativos para comparar umas das outras. Então, geralmente, quando o sujeito é ruim e surge um outro que se queira comparar àquele que é tido como ruim, eles dizem assim: fulano é Beltrano melhorado. Isso quer dizer, então, que crime continuado, segundo a doutrina clássica do direito penal, é uma espécie de concurso material que foi melhorado. Lembrando que quando nós estudamos concurso material, nós dissemos que a pena ali a ser aplicada era o cúmulo material, a soma dos crimes verificados. Aqui, que vai se aplicar a ficção jurídica, vai se aplicar a pena do crime mais grave, se, de qualquer forma, idênticos os crimes, apenas um, acrescido de 1/6 a 2/3 daqueles demais. Então, verifica-se claramente que trata-se de uma política criminal. Aí, na dosimetria ou na fixação da pena. Por isso, alguma parte da doutrina critica um pouco o legislador e até chegava a dizer que o direito penal clássico não conhecia o instituto do crime continuado, sendo já uma criação do positivismo e de um direito penal que se aproxima da modernidade. Mas ok, vamos entender aquilo que é de prática, de textilha, está no código, precisa então de ser conhecido. Olha,
São requisitos para a ocorrência de crime continuado a pluralidade de conduta. Quer dizer que vários atos, várias ações, várias omissões. É isso que vai caracterizar a existência ou não de um crime na forma continuada. Os crimes devem ser da mesma espécie, só para não confundir. Os crimes podem ser do mesmo tipo penal, o que obrigatoriamente os coloca como sendo da mesma espécie. Mas crimes há que são da mesma espécie e não estão no mesmo tipo penal. Exemplo, são crimes da mesma espécie os crimes contra a vida. Homicídio, instigação, induzimento e auxílio a suicídio, infanticídio e aborto. Esses crimes são todos eles contra a vida. Então são da mesma espécie. O bem jurídico tutelado entre eles é a vida, sendo que os primeiros três, homicídio, instigação, induzimento, auxílio a suicídio e infanticídio, a vida extrauterina, vida fora do útero. Já o aborto, a vida endo, a vida dentro do útero. Mas todos eles protegem um único bem jurídico, a vida. Então são crimes da mesma espécie, mas não estão embutidos no tipo penal. O Código Penal, no artigo 71, diz que é os crimes da mesma espécie. Quer dizer que pode haver crime continuado sem que os crimes estejam no mesmo tipo penal, isto é, no mesmo artigo. Então é possível aí a existência de crime continuado com crimes da mesma espécie e não do mesmo tipo penal. Mas que vai demandar discussão e atenção aqui são as circunstâncias que devem ser semelhantes com relação ao tempo, lugar e modo de execução. Quer dizer que as circunstâncias devem se assemelhar. Quando? Com relação ao lugar, com relação ao tempo e com relação ao modo de execução. De formas que os crimes subsequentes àqueles cometidos posteriormente sejam entendidos como continuação dos primeiros. Deu para entender isso? Não. Crime continuado. Há crime continuado, vamos lá de novo no código, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições do tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro. É isso que é crime continuado. E daí? Explica isso. Vamos lá. Desenha isso. Para poder entender. Então vamos imaginar que Capitão do Mato trabalha numa montadora de aparelhos eletrônicos. Então lá, ele sabe, tem uma linha de montagem que monta aparelho celular, Samsung. O aparelho celular Samsung é composto por seu miolo, não sei se eu posso chamar isso, é composto por uma capa, um invólucro aí, e uma série de componentes internos. Um carregador,
escreve, desenha um carregador. Ah, isso aqui é um carregador. Isso constitui o aparelho celular Samsung. Ele conhece toda a linha de montagem e deseja ele furtar ou montar esse celular em sua residência. O sistema de segurança da montadora é sofisticado. Não é possível ali fazer a subtração do aparelho na sua unidade. E ele então entende que a melhor forma de fazer isso é levar peça a peça. No primeiro dia, ele pratica a subtração do invólucro exterior. Leva para casa. Segundo dia, dia subsequente, ele vem, trabalha normalmente para não suscitar qualquer espécie de desconfiança, de nada. Lá para o quarto, quinto dia, ele subtrai o invólucro interno. Passa mais alguns dias, subtrai ele, então, os componentes da fiação, compostos inclusive pelo carregador. Observa um detalhe, que exceptuando o carregador, não se pode dizer que Capitão do Mato furtou um aparelho celular Samsung apenas com a primeira conduta, que é o invólucro exterior do aparelho. Da mesma sorte, não se pode afirmar que, ao subtrair o invólucro interno, teria ele subtraído um celular. Logo, nós entendemos que a primeira conduta tem a conduta subsequente, a conduta 2, como continuação. É isso que o código está dizendo, sendo que a conduta posterior deve ser considerada como subsequente, como aquela que complementa a primeira. Aí eu teria um crime continuado. É importante anotar isso, porque da análise das condições da fixação da pena, considerar-se-á uma única culpabilidade. Não se examinarão as circunstâncias para a fixação da pena na conduta ou nos atos verificados em 1 e outra vez nos atos verificados em 2. A culpabilidade será uma só, porque as demais condutas, seja quais forem elas, ou em quantas vezes elas se repetissem, elas se tornam continuidade da primeira. Então, esta é a regra para a compreensão daquilo que seria o crime continuado. Algumas são as discussões, porque há uma tendência de se confundir crime continuado com crime permanente. O crime continuado é diferente de crime permanente. E aqui entra à baila a súmula 711
do Supremo Tribunal Federal. Ver se eu tenho súmulas aqui. Ó, as do STJ eu achei. Vamos ver se eu tenho as do Supremo Tribunal Federal. Ó, as vinculantes eu já achei. Vamos ver se eu acho. Súmula 711. Olha só. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Qual que é a crítica que os doutrinadores fazem à súmula 711? Porque colocou crime continuado junto com crime permanente. Colocou isso numa só sacola, misturou e disse, ó, tá aí, ó. Se vier uma situação em que há uma lei penal mais grave, aplica-se ao crime continuado e permanente, porque perduram o momento e a sua execução. É isso que o Supremo Tribunal Federal diz aqui, ó. Ocorre que há diferença, senhores. No crime continuado, o núcleo da subjetividade do dolo está centralizado ali. Há uma única culpabilidade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Não me deixa mentir o Código Penal em seu artigo 4º. Quer dizer que no crime continuado, ele inicia a execução aqui, no ato 1, e o resultado se verifica no ato 4. Considera-se praticar a ação ou omissão ocorreram no ato 1. No ato 4, verificou-se o resultado. Nesse caso, a hermenêutica a aplicar é a do artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o tempo do resultado. No crime permanente, senhores, o que se tem é a prostração da execução. O exemplo clássico de um crime permanente é o sequestro. No crime de sequestro, a conduta, as consequências do crime de sequestro se prostram ou se alastram no tempo. Então, a permanência do crime, se o sequestro perdurar 1 ano, é óbvio, aí está certo o Supremo Tribunal Federal. Porque se no começo, na data inicial do sequestro, eu tinha uma determinada pena, mas como os efeitos se prolongam, se esticam no tempo, o crime está ocorrendo, não iniciou, como ocorre no caso. Mas ele está se prolongando no tempo. Então, está certa a súmula, quando ela afirma claramente que, nesse caso, deve-se aplicar a pena desse crime, ainda que seja mais grave. Por quê? Porque houve permanência na execução. O crime é permanente. Seus atos, suas consequências, se alargam no tempo. Não sou eu, pobre professor Baloi, que está dizendo isso. É a grande parte aí da doutrina penal. Dentre eles, o que eu tenho aqui hoje? Professor Regis Prado, assim se pronuncia. Paulo Queiroz, também assim se pronuncia. E com muita categoria também, professor Rogério Greco, se pronuncia assim. Ou seja, a doutrina majoritária vê com reservas a edição da súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, por ter considerado a forma da aplicação da pena no crime continuado
como se crime permanente fosse. É quando, juridicamente, as naturezas desses dois institutos de direito penal são diferentes. Gostaria, então, de ressaltar que no crime continuado aplica-se a pena do crime grave, aumentado de 1/6 a 2/3 demais, e para que se verifique crime continuado, os crimes subsequentes devem ser tidos como continuação daquele que é primeiro. Uma única análise só da culpabilidade é feita e se faz, então, aí a agregação da pena. A isso é crime continuado. Meus amigos, continuem estudando direito penal com a gente. Concurso de crimes, artigo 69, concurso material, somam-se as penas, isso é chamado de cúmulo material. Concurso formal, está no artigo 70, aplica-se a exasperação, que é aplicar-se a pena do crime mais grave acrescidos os demais de 1/6 à metade. Contudo, se perceber ao longo da instrução criminal que os desígnios são autônomos, aplicar-se-á também o cúmulo, ainda que o concurso seja formal. E, por fim, a ficção jurídica, que é o crime continuado, que, nesse caso, aplicar-se-á a pena do crime mais grave, aumentado de 1/6 a 2/3. Para que haja crime continuado, que é uma espécie de um concurso material melhorado, é preciso que haja pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie, circunstâncias semelhantes, de tempo, lugar, modo de execução, de modo a que eu perceba que a conduta subsequente é continuidade da primeira conduta. Inscreva-se assim no canal, Professor Baloi Responde. Estude com a gente Direito Penal, dê suas sugestões, dê o seu like, compartilhe os vídeos e eu espero sempre você aqui. Muito obrigado, até a próxima.